fala que, não tem homem, tá faltando homem. Tá faltando homem no mercado. Tá faltando, já fiz 2, hein? Eu sempre falo, já tô com 2. E então, assim, eu penso que pode ser isso, mas eu também acredito que, ouvindo as mulheres, né? Eu escuto muitas mulheres, elas falam, teve uma que comentou assim, mas é que você deu sorte. Eu acho que eu postei alguma coisa sobre casamento. E aí eu fui olhar o Instagram dela pra ver. E aí ela não se comporta como uma princesa. Mas ela quer um príncipe. Então, minha amiga, tem que adequar, você tem que adequar a tua imagem, adequar o teu comportamento. Era foto com bebida, era foto com champanhe, era foto não sei aonde. E ela disse pra mim que ela se comportava, que ela queria um homem de Deus. E eu pensando, mas se no Instagram tá assim, como você vai arrumar um de Deus? Imagina ao vivo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da plenitude. Que alegria saber que você parou aqui no nosso conteúdo. Quero me apresentar, meu nome é Diogo Scremin, eu sou um host aqui do podcast. Meu nome é Hugo Scremin, sou aqui o co-host com o meu irmão. E nós estamos já aqui por centenas de vezes sentados, agora à mesa de novo, né? Voltamos à mesa. O Diogo foi um pouco resistente, mas deu tudo certo. Eu tava muito gordo, eu falei, vamos colocar a mesa que pelo menos tampa a minha barriga, senão fica muito à mostra, assim. Mas brincadeiras à parte, quero te pedir aquilo que eu sempre peço, que não te custa nada, você vai nos ajudar muito. Se você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse conteúdo e curtir. E também, por último, comentar aqui nesse podcast, vai nos ajudar para que esse conteúdo se torne muito relevante e chegue a muitas pessoas. Parece que é um monte de coisa que eu te pedi, mas você consegue fazer tudo isso em 30 segundos e não vai te custar nada realmente e vai nos ajudar muito, tá bom? Se você também quiser ouvir esse podcast, você pode ouvir aí no Spotify, no Deezer, no Amazon Podcasts, Apple Podcasts. Se você pesquisar Plenicast aí, você vai achar Plenicast em todo lugar. Em tudo quanto é lugar. Você não vai ter motivos para não ouvir os conteúdos. E se você também quiser comprar livros e bíblias com o melhor preço do Brasil, com uma entrega super rápida, com uma empresa que quando você compra nela é uma empresa que tem propósito, o dinheiro dessa empresa ele é direcionado também para as missões, acessa aí plenitudedistribuidora.com.br. E se você deseja revender os nossos produtos, quer trabalhar aí com revenda de produtos na sua igreja, com uma livraria móvel, se você quer trabalhar nos marketplaces, acessa aí plenitudeatacado.com.br. O maior catálogo do Brasil, os melhores preços do Brasil, aproveita lá. Beleza? Deixa eu apresentar minha convidada aqui que, puxa... Gente boníssima, hein? Gente boa, né? Carioca é gente boa. Tem um povo que pessoa gosta de conversar com carioca. O nosso editor é carioca, estava aqui ontem, gente finíssima. Quero apresentar aqui a Laila Coelho, autora deste livro aqui, O Óbvio sobre Família Precisa Ser Dito. Olha aqui. Olha que livro lindo, livro top. Quero apresentá-la aqui. Laila Coelho, ela é cristã, casada com o Felipe, mãe do Giuseppe e do Giovanni, filha, escritora, criadora de conteúdo digital, palestrante e mentora cristã. Sua missão é resgatar os valores bíblicos que foram banalizados ou esquecidos no contexto da família moderna. No livro Óbvio sobre Família Precisa Ser Dito, Laila confronta tabus, expõe mentiras da cultura contemporânea e reafirma princípios eternos de forma clara, firme e amorosa. Laila, seja muito bem-vinda. Gente, fiquei até arrepiada depois dessa bio, meu Deus do céu. Nem parece que tá falando de mim, gente. Tô impactada com isso. Quem escreveu isso é bom, hein? Mas é verdade. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Já sou cliente, já falei pra vocês que sou cliente. Gente, é tudo verdade, viu? Melhor preço, entrega rapidinho. Muito, muito verdade. Muito feliz e realmente esse livro pra mim foi até uma quebra de paradigma minha, porque eu vim de uma família... Já comecei a falar, né, gente? Pode falar, já pode. Já é a pergunta do começo mesmo. Ninguém me perguntou nada, mas eu já tô falando. Pode mandar bala. Esse livro foi um livro que,
Para mim, foi de fato uma quebra de paradigmas meus, porque eu vim de uma família completamente disfuncional. Meus pais se separaram, eu tinha 2 anos para 3 anos. Então, por conta de traições e tudo, eu fui a terceira filha e a quinta de 5. Então, meu pai já tinha tido um casamento, tinha tido 2 filhas, se casou com a minha mãe e teve mais 3 filhos. Então, eu fui a última. E, teoricamente, meu pai não desejava que eu nascesse porque ele já tinha 2 meninas e 2 meninos, mas a minha mãe queria muito uma menina. Era o sonho da vida dela ter uma menina. Só que minha mãe nunca quis saber, assim, não tinha como hoje, né? Ultrassonografia, essas coisas. Então, ela só descobria quando nascia. Surpresa. Surpresa. E quando ela descobriu que eu nasci, foi, assim, a alegria da vida dela. Só que talvez pelo meu pai eu não fui tão desejada por conta dele já ter 4 filhos, né? Então, assim, eu acredito que eu tenha sido ali um desejo muito claro da minha mãe. E aí a gente vai trabalhando nesse ponto várias raízes que já são geradas desde o ventre, né? De raiz de rejeição, raiz de abandono, que a gente vai tendo que lidar ali. E meu pai teve algumas situações em que traiu minha mãe, eles se separaram, eu era muito nova. Só que, então, ao longo da minha jornada, eu variei em sonhar, que era o meu maior sonho, ter uma família, construir uma família, com a revolta de quem é extremamente ferido, porque quem é ferido fere, e não conhecia Jesus, e não tinha trabalhado essa parte mental, emocional. Na minha convicção, na minha mente, era assim, também não quero. Então, eu variava entre meu maior sonho, o sonho da princesa, de casar e ter filhos, Sim. e não quero isso pra minha vida, porque eu acho que não é pra mim. Mas sempre sonhei em ser mãe. E, no fundo, eu acredito que muitas mulheres, assim como eu, a gente quer acreditar que a gente não quer aquilo com medo de ser frustrada, porque a gente já foi tão frustrada na vida, nossa mãe foi frustrada, nosso pai se frustrou, um casamento ruim, que a gente pensa assim, cara, eu acho melhor eu nem sonhar com casamento, que de fato não deve ser pra mim. Com medo de ser frustrada, com medo de casar errado, com medo de não casar, com medo de não dar certo. E um dia eu entendi que era assim pra mim. Só que esse dia só aconteceu quando de fato eu me converti e conheci ali o maior amor do mundo, que eu pude entender que sim, é pra mim. E ali eu fui entendendo quem eu era. E você tinha quantos anos quando você se Quando converteu? eu me converti, foi ali, eu tinha já ido à igreja, já tinha aceitado, levantei a mão, vai. Uhum. Mas não tinha, quem quer aquela emoção, né? Quem vem aqui na frente, levanta Sim. a mão. E eu levantei a mão, não sabia nem o que eu tava fazendo. Era um culto da Fernanda Brum. Da Fernanda Brum. Lá no Rio de Janeiro. E aquela, como é que é aquele louvor, meu Deus? O meu favorito da Fernanda Brum é... Ai, gente. Um dos mais famosos dela. Corta, Gabriel. Só pra pensar. É o meu favorito. Ai, gente. Vamos achar, gente, calma aí. Eu tô no puerpério. Calma aí. 3 meses, meu filho tem 3 meses. Eu tô com problema de memória. Ó, quer ver? Minha esposa ficou assim mesmo. Não é o fogo arderá, não, A tua glória faz, amo o que a Glória fez Senhor. comigo, lembrei. É esse? Então pronto, então pode continuar. E aí eu tava lá no culto, Fernanda Brum cantando Glória, glória. Fui tomada, levantei a mão. Mas não sabia o que era vida com Deus, não sabia o que era devocional. Nessa altura do campeonato, eu devia ter ali uns 25 anos, mais ou menos. Meu pai ainda... que eu me converti. Meu pai ainda era vivo. E meu pai tinha muita questão com o alcoolismo. Meu pai era alcoólico, né? Então a sua família era totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. Minha mãe teve câncer. E eu até estava conversando com a minha amiga que veio comigo hoje, falando sobre, assim, que é uma coisa que eu sempre falo, que meu pai e minha mãe morreram do mesmo amor. Minha mãe de mágoa e meu pai de culpa. Entendi. Então é muito triste, porque todas as questões que uma família tem, nós vivemos. A mãe abandonada, a mãe que não é cuidada, a mãe que se magoa, o pai que bebe, que chega bêbado em casa, que trai a mulher. Eu acredito que seja aí uma porcentagem bem grande do nosso país que isso aconteça, né? Então, são questões que realmente muita gente vive. Por isso que eu defendo que qualquer pessoa que anseia transformar a sua história consegue. Sim. Porque eu não tive ninguém para me apresentar Jesus na minha casa, né? Então, assim, meu pai tinha muita fé, mas era um outro tipo de fé. Minha mãe também tinha, e minha mãe se converteu antes. Mas essa história é muito boa, eu já conto. Sim, segura. vamos chegar lá. Eu vou chegar lá, só vou me perder. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você continuar. Quantos anos seus pais tinham quando você nasceu? Minha mãe tinha 31. Tá, eram E jovens. era jovem. Jovens. E meu pai era mais velho que a minha mãe, 10 anos. Meu pai já tinha 40. Tá.
ia Jovem fazer... também? Jovem também. Hoje eu acho é. super Eu tenho jovem. Hoje é muito jovem, né? Muito Meu jovem. Deus! Minha Tá mãe, voando. eu falo gente, 40. Eu falo Eu tô gente. voando. Eu tô com 36. Eu falo, cara, meu filho teve com 31, terceiro filho. Eu tô com 36, acabei de ter meu segundo filho, sabe? É que hoje eu faço, é jovem. Sim, Antigamente eu não tinha esse pensamento, né? Então, assim, são questões ali muito do nosso país mesmo, né? Eu não sei em outras culturas, mas no nosso é muito, muito claro. E quando eu fui ali, aceitei Jesus, a gente não tinha, não sei se vocês lembram, imagina, tem 10 anos mais ou menos que eu tive a minha primeira experiência numa igreja. A gente não tinha referências cristãs. Ou a internet não era tão disseminada como é hoje, era mais o YouTube na época, eu já era youtuber. Mas era uma coisa que você não tinha influenciadores cristãos. Não tinha. Você tinha referências tipo pastores, pastoras, tipo Fernanda Brum, pastor Emerson. Grandes nomes ali, só que eram pastores. Então isso trazia para nós, que tinha acabado de aceitar Jesus... Gente, eu não sou pastora. Como que eu vou... Eu não sei nem por onde eu começo. Entende? Então, assim, eu não sabia o que era devocional. Eu não tinha uma Bíblia. E eu tive uma líder que me deu a primeira Bíblia. E eu lembro que nesse processo, a célula que tinha, o pequeno grupo, cada igreja tem o seu... Grupo de comunhão. Era em cima do apartamento que eu morava. Quando eu preenchi, porque eu preenchi, aceitei Jesus, tinha que preencher o negócio, eu fiz tudo que mandava, preenchi o negócio. Foi obediente. Fui obediente. Script, tudo certo. Script, tudo certo. Aí eu preenchi, eu fui com uma amiga, a Larissa. Eu falo pra ela, Larissa, você foi ponto-chave na minha vida. Eu adorava quando ela orava por mim. Ela era da minha faculdade. Eu adorava quando ela orava por mim. Aí um dia eu tava muito angustiada. Tava acontecendo um monte de coisa na minha vida. Meu pai com muitas questões e tudo acontecendo. Essa frustração da família. Eu já tava com 25 anos para 26 anos. E aí eu falei, poxa, amiga, vem aqui orar por mim. Ela foi, a gente orou. E aí eu virei pra ela e falei assim, eu quero ir na tua igreja. Aí ela falou, tem culto amanhã. Que era a quarta profética, que era o pastor Emerson e a pastora Fernanda. E eu cheguei no final do culto da mulher, e era ela, por isso que ela estava já no final cantando e fazendo o apelo. Então, eu nem peguei o culto e já estava levantando a mão, entendeu? Pra você ver como é que... Você já foi na profética, Eu já fui Você foi assim, na tampa da chaleira, vai longe. Tampa da chaleira, vambora, tô aqui. Jesus tá me olhando. E aí eu preenchi, nisso que eu preenchi, deu ali na mesma semana, a moça liga. Oi, tudo bem? Olha, eu vim aqui pelo seu endereço, tem uma célula perto de você, é no condomínio tal, no apartamento tal. Eu falei, meu Deus, é no meu condomínio. Ela, pois é, eu tava olhando aqui, ela, peraí, você é a Laila, filha do Gildo? Eu falei, sou. Ela, meu Deus, então peraí, eu sei quem você é, eu oro pro seu pai. Você morava com seu pai? Morava com meu pai. A gente morava em 2 apartamentos. Meu pai nesse aqui e eu do lado. Com meu irmão, e meu pai morava com meu outro irmão. Aí nessa altura meu pai já morava sozinho porque meu outro irmão casou. Ela morava em cima de mim. Literalmente, eu só pegava o elevador. Na verdade, eu nem pegava o elevador, eu ia de escada. E aí, eu ali tentando discernir aquilo, porque até então eu não sabia, Espírito Santo, nada disso. Falei assim, gente, deve ser pra eu ir. A mulher mora em cima de mim. Eu não tenho nem o que dizer que eu não vou. E eu comecei a frequentar. Era de sexta-feira. Só que aquilo, eu continuava trabalhando como influenciadora. Eu já trabalhava como blogueira na época. Youtuber, eu fazia maquiagem, penteado. Então, eu tinha contrato com muitas marcas, que eu fazia look do dia. Eu sempre fui muito empreendedora e muito... Meu pai, a gente vem de uma raiz muito trabalhadora, assim, sabe? Meu pai lutou muito para conquistar as coisas, então, assim, minha mãe também. Então, eu fazia de tudo. Vendia roupa, uma época eu vendia, produto de beleza. Daí, eu vendia como influenciadora também. Fazia que não tinha muito essa... do publi, né? Sim, você fazia tinha mais presença nos eventos, Exato. aí eles davam a roupa e você cobrava, mas era tudo muito novo, as marcas também não queriam pagar, era bem desafiador. E a assim. pandemia trouxe uma revolução digital, né? Total, mas até ali um pouquinho antes da pandemia já estava mais disseminado, mas nessa época Sim. não estava. Há 10 anos, Não 9 tava, anos não não era. Então a gente estava ali, né, quando era tudo mato ainda. Mas eu trabalhava com isso. E aí eu lembro que meu sonho era ser apresentadora de televisão. Apresentei um programa de televisão no Entertainment Television, sabe? Aquele canal das Kardashians. Sei. Era meu sonho ser apresentadora. Realizei meu sonho. Isso tudo eu ainda não conhecia Jesus. Não, foi antes, bem antes disso.
E então, assim, eu já tinha realizado muitas coisas. E nada daquilo me preenchia. E jovem ainda. Jovem ainda. E eu pensava assim, nossa, mas era uma sensação de que sempre faltava algo. Eu podia, a gente tinha uma condição boa, eu trabalhava, ganhava meu dinheiro, era feliz, bonita, tinha meu pai ali, né? Tinha perdido minha mãe, mas tinha meu pai ali, mas parece que sempre faltava algo e a gente sabe o que é. Então, eu tinha ido já em outras doutrinas para conhecer e nada me preenchia. Eu chegava em casa e eu falava rezar, né? E eu pedia para Deus, eu falava, meu Deus, orava e tudo. Eu falava, sempre fui muito de conversar. Então, eu conversava com Deus, de fato, orava já. E eu lembro que eu comecei a frequentar essa célula, mas eu ainda saía, fazia, ficava indo da igreja e tal. Não ia com frequência, mas ia. E eu lembro que uma vez ela disse que sonhou comigo, a Mariana. Aí ela já era uma senhora. Aí ela falou assim, eu sonhei com você. Eu falei, nossa, que sonho. Tudo pra mim era muito assim, meu Deus, o que você sonhou? Ela, olha, eu sonhei que era assim, era uma escada iluminada e você subia essa escada, era uma escada pro céu. Eu falei, pronto, vou morrer. Falei, Mari, eu vou morrer? Meu pai morrer, alguém da minha família vai morrer. Ela, não. É uma escada, era como se fosse uma escada. Era uma escada sem fim, assim. E ela dava, o fim dela era o céu. E várias pessoas iam subindo atrás de você. E aí eu falei assim, meu Deus, vai ser um acidente. Esse avião. Vai cair um avião. Não, ônibus, o que vai acontecer? E ela ia falando, mas eu não falei isso pra ela, eu só pensava. Aí, não, do morrer eu falei, Mari, mas é morte? Uma escada pro céu? Você me viu morrendo? Você me viu morrendo? Aí quando ela falou um monte de gente, eu falei, meu Deus, avião, ônibus, o que vai ser isso? Ela falou, claro que não. Ela falou assim, eu orei pra discernir e tal, de Deus, e o Senhor me disse que você vai ser uma referência de uma mulher de Deus. E através da sua vida, milhares de pessoas vão aceitar Jesus. Que benção. E vão estar no céu por sua causa. Por causa da tua voz. E eu assim, eu fico até arrepiada. E eu assim, tá doida? Eu falei, Mari, eu? Imagina! Falei, Mari, eu sei. Aí eu assim, eu senti desse jeito. Falei, Mari, eu sei que você quer que eu me converta, tudo. Mas assim... Calma. Calma, Mari. Pessoas vão se converter por causa de mim. Eu falei, não. Mari, não, eu nem sei quem é Jesus direito. Aí ela foi, me deu uma Bíblia. Ela investiu ali, né? Sim. Naquele começo. E aí eu lembro que... Aí logo depois, assim, de uns meses, meu pai faleceu. Meu pai faleceu devido a uma queda por conta de bebida. Daí ele bateu a cabeça. Nossa. E ele teve um traumatismo craniano. Puxa. E aí, então, assim, eu falei com meu pai 8 horas da noite, tipo, ele tava saindo. E você tinha um bom relacionamento com ele? Tinha. No começo, era muito ruim o nosso relacionamento, assim, quando minha mãe ainda era viva, porque eu carregava toda aquela culpa. Sim. Seu pai e sua mãe não trocavam ideia. Não tinham um bom relacionamento. Eles tinham um relacionamento ok, mas era sempre muito, sabe aquele Acirrado. acirrado e sempre alfinetando o outro, sabe? Meu pai sempre foi presente ali do tipo, ele falava que tudo que era de estudos ele ia pagar pra gente. Então tudo ele, tipo assim, curso, tudo isso ele sempre foi muito presente. Mas meu pai tinha muitas namoradas. Era mulherengo mesmo. Era mulherengo, minha mãe não gostava. Quando eu ia, eu não gostava de ir. Daí tinha de 15 em 15 dias, né? E eu também não gostava. Daí minha mãe me levava a gente sexta, ou ele ia buscar. No sábado eu já ligava, mãe, quero voltar. Não quero ficar aqui. Porque daí eu via cada dia, sabe? Aquilo me incomodava muito. Sim. Meus irmãos já achavam ok. Meu pai levava pro clube, eu jogava futebol, fazia as coisas. Eu não, eu ficava meio sozinha, né? Sim. E aí minha mãe às vezes ia me buscar. Ela falava, ai, tá bom, eu chorava. E assim, eu até falo, nossa, parece que eu sabia que ia ser pouco tempo com a minha mãe e eu queria aproveitar. Porque eu sempre queria estar com ela, sabe? Então, assim, eu não tinha um relacionamento com meu pai. Quando minha mãe morreu, ficou doente, e aí piorou pra mim. Porque aquela coisa de, meu Deus, a minha mãe ficou doente, e agora como que eu vou morar com ele? E a gente foi morar com meu pai. E eu lembro que quando ligaram pra gente que ela tinha falecido, a gente já estava com ele. E meu pai foi muito rápido. Hoje, assim, eu olho e pelo que ele era, meu pai era um... Como é que é aquela palavra? Ele era um bom vivant. Solteiro, Curtia bonitão, olho verde. Tinha boa condição financeira. Tinha uma boa condição financeira. Era um cara muito trabalhador. Imagina, esse meu jeito é todo dele. Então, assim... Todo mundo gostava, ele gostava de conversar. Meu pai chegava no lugar e contava história, contava piada. Cara bom de papo. Bom de papo. Todo lugar que ele chegava, as pessoas gostavam. Então, assim, ele conquistava tudo que ele queria, né?
E a gente chegou, de repente. Porque minha mãe ficou doente, depois ela melhorou, daí teve uma recaída. Então foi meio que... eu acho que agora vai melhorar, e não melhorou. E ela faleceu em fevereiro. E aí a gente tava com meu pai, e hoje eu olho e falo assim, cara, meu pai foi muito pai. Ele resolveu tudo. A gente não teve que resolver absolutamente nada. Desde inventário até questões de advogados, de velório. Ele deixou tudo no jeito. Tudo. A escola que a gente ia estudar, ele já tinha perguntado pros amigos. Quando a gente se mudou, o nosso quarto já estava pronto, o apartamento. Ele já tinha conversado com a Estelita, que era a moça que trabalhava com a gente desde que eu tinha 9 anos. E ele falou, cara, sem você eu não vou conseguir. Porque você que sabe a rotina deles, você que conhece eles, você é a única ligação que eles têm com a mãe deles. Não tem como. E aí ele convenceu ela. Então, tipo assim, mudou, mas não mudou. Parece que a gente tinha mudado só de casa. Porque a Estelita continuava ali, tipo, meus irmãos, tudo, a rotina da escola, tudo. Então, assim, ele fez de um jeito que hoje eu olho e falo, cara, como que ele conseguiu fazer isso? Tipo, sozinho. Porque quem faz essas coisas é a mulher, né? Essa coisa da casa, que pensa tudo isso, né? Então, só que a parte da casa em si, eu tive que tomar conta muito cedo. Porque, por exemplo, meu pai não sabia o que fazia de comida. O que faz? Imagina, meu pai era solteiro. Não tinha essa. Comia um biscoito e, sabe? E aí, de repente, 3 crianças na casa dele. Biscoito Globo ainda. Biscoito Globo. Um mate. Mate não, chope. Meu pai era chope. Aí eu tinha 15, meu irmão 17, meu outro irmão 19. Então, tipo assim, eu e meu outro irmão, nós éramos menores de idade. E ali, na casa dele, tipo, que ele tinha 2 apartamentos, daí ele tirou o inquilino que tava. Tipo, isso tudo já tava acontecendo e a gente não tava sabendo de nada. Quando a gente chegou, já tava o quarto, as nossas roupas, eu não sei nem quem embalou as coisas. Eu lembro que ele falou assim, você quer alguma coisa da sua mãe? Eu falei, quero. Ele falou, então a gente vai lá. E a gente foi, pegamos algumas coisas e assim, não sei. Ele resolveu tudo. Só que naquela época era tanta raiva que eu tinha, era tanta mágoa, que eu não conseguia enxergar nada disso. Nada. Eu olhava e pensava assim, olha isso que aconteceu. Eu era uma adolescente também, né? Uma menina. Numa fase extremamente crítica de uma menina, com 15, né? Ainda mais perde a mãe. Ainda mais perdi minha mãe. Então, eu tava tentando lidar com tudo aquilo. Sim. Então, quando a gente foi morar com ele, eu tive que... Então, eu passei por esse processo de amar o pai, né? Que eu não tinha relacionamento com ele. Nenhum. Então, a gente teve que criar. Então, no começo, foi muito desafiador. Então, como que eu poderia enxergar Deus Pai com a minha referência de pai completamente confusa na minha cabeça? Um pai que era ausente, um pai que não dava suporte, um pai que tinha que ser mãe, mas não sabia nem ser pai, quanto mais ser mãe. Então, hoje eu olho e falo assim... Do jeito dele, ele foi extremamente maravilhoso, assim, presente. O que ele tinha pra dar, ele deu. Mas, assim, eu ensinei meu pai a abraçar. Meu pai não sabia abraçar. Meu pai era frio. Ele batia nas costas, assim, sabe? Sim. E aí, um dia, eu olhava ele com as mulheres e eu pensava, cara, ele sabe abraçar. Eu sempre fui muito observadora. E eu pensava, ele sabe abraçar. Ele não abraça a gente... Porque, sei lá, ele deve ter alguma trava, né? E aí, conforme a gente foi melhorando o nosso relacionamento, eu virei pra ele e falei assim, pai, deixa eu te falar uma coisa. Tu não sabe abraçar? Não, acho que eu sei abraçar, Lailinha. Ele falava assim. Eu falei, então me abraça, pai. Não, também não é assim. Eu falei, então vamos lá. Eu falei assim, eu sinto falta. Sim. Porque minha mãe era muito carinhosa. Eu falei, a mamãe era muito carinhosa, tal, não sei o quê. Eu falei, eu vou te ensinar como que é. Aí ele, ai, meu Deus do céu, ele daquele jeito dele. Eu falei, vai, pai, abre o braço. Aí ele abriu. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Eu falei, abre o braço, pai. Aí eu falei, eu vou abrir também. Aí eu abri assim. Aí eu falei assim, agora fecha o braço das minhas costas. Aí ele fechou, eu falei, agora eu vou fechar. Aí eu falei assim, agora aperta, dá um apertinho. Aí ele apertou assim, eu falei, agora fica. Aí ele ficou emocionado. Eu falei, pai, eu te amo. Eu falei, pai, eu sinto falta disso. Eu falei, a mamãe era extremamente carinhosa. Eu sei que você não teve, que meu pai foi abandonado, enfim. Sim. Mas eu sinto falta. E aí, aos poucos, com certeza já era o Espírito Santo ministrando meu coração, que aquela raiva foi sumindo. E eu comecei a refletir o que Jesus faria aqui agora. Isso te ajudou no seu relacionamento com Deus? Me ajudou no meu relacionamento com Deus. Eu fui entendendo que meu pai... era, de fato, vítima da vida que ele levou e que ele era muito bom com tudo que ele viveu. Sim. Ele era muito bom. O resultado dele ali
para aquilo que ele tinha vivido, era ótimo. Sim. E aquilo foi quebrando meu coração. E eu falei assim, cara, se ele tem um coração de pedra, eu vou amar ele. Então, eu decidi mudar a estratégia. Antes era só a revolta. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer diferente. E aí eu decidi. Teve um dia que eu lembro, assim, que eu falei essa frase. Eu vou amar esse cara. Eu falei, ele não vai me fazer sofrer como fez a minha mãe. Eu falei assim, afinal de contas, a minha mãe já sofreu a parte dela. Porque meu pai fez a esposa sofrer, não a filha. Sim. Eu acredito que não tem como você ser um bom marido, um bom pai, se você não for um bom marido. Sim. Mas a mágoa que eu guardava dele era do que ele tinha feito com ela. E ela já tinha falecido por isso e levou embora aquilo com ela. E eu não podia carregar aquilo como uma coisa do tipo, agora eu vou levar esse legado de mágoa, de emoção que não foi resolvida. Ela também escolheu Sim. do jeito dela, porque quis. Ela também sabia que meu pai não era santo, enfim. Então, assim, tem toda uma questão ali envolvida que não cabe a mim dizer o que é certo e o que é errado. Então, quando eu resolvi isso, a gente começou a ter um relacionamento maravilhoso. E eu pegava ele, tranquilo, pai, vamos lá, vou te buscar, porque as pessoas ligavam pra mim. Porque ele tava bêbado nos lugares. Teu pai tá aqui, teu pai tá aqui, teu pai tá aqui. Eu ia lá, pegava e tal, no condomínio, todo mundo conhecia ele. E aí eu ia, buscava e tal. E assim, foi muito difícil pra mim, porque a minha vontade era de, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Só que hoje, eu olho e sabe aquele versículo, né, de honrar pai e mãe? Sim. Cara, eu fiz tudo por eles. Tudo, assim. Pelo meu pai e pela minha mãe. E quando surgiu o livro, eu falo muito da minha mãe. Eu dedico o livro à minha mãe. Tem a foto dela, inclusive. Tem a foto dela. E eu penso assim... Aí, quando eu acabei o livro, eu pensei assim... Nossa, eu quase não falei do meu pai no livro. Eu pensei. E se eu falasse do meu pai aqui nesse livro... Acho que vai ter um outro livro para falar dele. Se eu falasse do meu pai aqui, o Senhor ministrou no meu coração o seguinte... Mas se você falasse dele, você não honraria ele. Porque os capítulos que eu disserto sobre a minha mãe seriam capítulos onde ele não era quem ele se transformou. Sim, sim. Quando a gente foi ficar com ele. E a perda da minha mãe também para ele foi muito forte. Então, Deus sabe de todas as coisas. Sim. Então, vai ter uma parte 2. Sim. Onde eu falo sobre essa honra a ele. Porque hoje eu consigo visualizar tudo que ele fez, tudo que ele foi. Porque hoje você olha com o olhar de Deus também. Eu olho com o olhar de Deus, eu olho com o olhar de mãe Sim. hoje, de mulher casada. Então, eu penso assim, na possibilidade que ele tinha, ele foi incrível. Sim. E terminou bem também. Quando seu Terminou pai faleceu, super bem. Você A gente estava super bem. um relacionamento de pai e filha. De pai genuíno. e filha. Meu pai me chamava de princesinha. Me ligava e falava assim, já falei que eu te amo hoje? Puxa. Ele era super carinhoso. Só que foram muitos capítulos, entendeu? Eu tinha medo de ligar pra ele. Só pra você ter uma noção, eu tinha medo de pedir as coisas pra ele. Eu tinha medo de falar com ele. Eu tinha medo de ir na casa dele. Era medo. Meu coração disparava. Eu lembro que uma temporada eu falei assim, eu vou ligar pra ele todo dia, até a gente destravar isso e tal. Eu lembro que eu ligava em pânico. Meu coração batia, assim, na época não tinha WhatsApp e tudo. Meu coração disparava. Aí eu, oi. Aí ele, oi. Sabe, assim? Aí teve um dia que ele atendeu, oi, filha. Aí eu, oi, pai. Aí eu fui vendo, assim, as coisas se quebrando, sabe? É difícil. As barreiras sendo derrubadas. É difícil. Mas é muito mais espiritual do que a gente possa imaginar. E hoje, olhando, eu falo assim, que bom que pedi perdão, meu pai me pediu perdão. Sabe, assim, tudo como... Ele faleceu e você ficou com a sua alma livre. Livre. Para viver, para construir a minha vida, para construir a minha família, porque eu cuidava muito dele. E aí, quando ele faleceu, eu me mudei para São Paulo, que foi quando, de fato, eu me converti. E quando você entende assim, puxa, eu preciso escrever sobre isso. Primeiro, o que você enxerga que são os óbvios que estão sendo negligenciados hoje? Porque você diz assim, eu tenho que escrever sobre esse assunto. Então, na verdade, o que aconteceu é que eu já tinha um livro pronto e a gente fez uma reunião para o lançamento do livro e tudo, só que daí já tinha passado um tempo. Porque daí eu me casei, engravidei, foi tudo uma sequência. A gente foi atrasando um pouco o lançamento por causa de tudo. Eu me mudei de cidade, foi muita coisa que aconteceu.
E aí, nessa alteração, eu tive uma nova reunião com as meninas pra gente poder falar do livro. E nessa conversa, eu tinha mudado muita coisa. E eu já tava sentindo no meu coração um incômodo de lançar aquele livro. Que eu falei, não sei se tem mais a ver. Porque já passou tanta coisa, agora eu já casei. Porque aquele livro era de quem não tinha realizado. Sim. E aí, agora eu já tinha realizado. E nessa conversa, a gente começou a falar e a gente entendeu que não. Vamos escrever um livro novo? Eu fiquei em pânico ao mesmo tempo, porque eu falei, meu Deus, meu filho tem 5, 6 meses. Como assim escrever um livro novo? E decidimos escrever esse livro novo e eu escrevi o livro em 5 meses. Escrevi bem rápido, assim, porque a gente tinha muitos prazos. E com o bebê, ele dormia, eu escrevia. Ele dormia, eu escrevia às vezes no celular, escrevia às vezes no computador, no iPad. O que tinha na minha frente, eu escrevia. Todo o tempo que eu tinha livre, eu escrevia. E o livro, a princípio, ia ser mais sobre o meu testemunho, que envolvia essas verdades sobre esse plano de Deus. Só que o que aconteceu? Quando o livro ficou pronto, a gente ficou naquela dúvida do nome. Porque o óbvio precisa ser dito, era um nome que eu falava, era uma frase que eu falava o tempo inteiro. Aí as meninas falaram assim, não, mas é que isso é óbvio. Eu falei, mas tem que ser dito, porque um monte de gente faz o contrário. Sim. E aí a Sara, que é editora-chefe, falou assim, não, eu acho que o nome do seu livro tem que ser esse. Eu falei, gente, mas é muita prepotência. E eu falar, tipo, óbvio, precisa ser dito e tal. Aí nisso parece que tinha um livro que tinha um nome parecido e tal. Marcaram uma reunião comigo pra falar sobre o nome, da capa, tudo. Quando marcaram a reunião comigo, já estava essa capa, o óbvio sobre a família precisa ser dito. E que ficou muito top. Aí eu, assim... O Lira... Não, mas a gente fez... E era preto e branco. Enfim, a gente foi alterando algumas coisas. E eles, na reunião, tipo assim... Eles já tinham tido uma pré-reunião convictos de que o nome era esse. E eu, assim, gente... Eu não... Como que eu vou ter um livro sobre família? A minha família foi completamente disfuncional. Eu casei tem muito pouco tempo. É muita prepotência da minha parte ter um livro sobre família. Eu falei, essa palavra aí acho que não vai colar. Não tem uma outra que a gente pode colocar? E aí eles não e tal, porque tem muitas pessoas que revisam o livro, né? E eles sugeriram. E eu falei, meu Deus, mas vocês não imaginam o confronto que foi isso pra mim. Porque na minha cabeça, eu falar de família... E aí eu lembro que eu até comentei com meu irmão, aí meu irmão virou pra mim e falou assim, mas olha o que você fez pela nossa família. Sim. Você é o reflexo de que uma família pode dar certo. Sim. E aí depois eu recebi a palavra de um profeta, um homem de Deus, e eu falei sobre, que eu homenageei minha mãe e tal, não sei o quê, daí ele virou pra mim e falou assim, você hoje vive o sonho da sua mãe. A sua mãe queria que tivesse dado certo. Ela queria que tivesse tido um casamento certo. E então, assim, você é o reflexo daquilo que um dia ela sempre sonhou. Sempre quis. O sonho da minha mãe era escrever um livro. O sonho dela era, de fato, ter construído uma família organizada. Por isso que eu dedico o livro a ela, porque era o sonho da vida dela. Minha mãe que me estimulou a ler. Minha mãe sempre estava lendo. Ela tinha, tipo, uma biblioteca em casa, assim. Lia de tudo. Sempre. Minha mãe era advogada também. Então, assim, isso aqui é obra de Deus. Porque Laila, falar de família, tipo, achar que eu posso, é totalmente guiado pelo Espírito Santo. Porque meu testemunho é bacana, teve bastante altos e baixos. Mas eu não acredito que o testemunho seja algo tão forte a ponto de transformar a vida de alguém se o Espírito Santo não habitar ali. Sim. Porque é mais uma história bonita, ou mais uma história triste, ou mais uma história de superação. E a gente está falando de transformação. Porque o que Jesus faz na nossa vida é transformação. Completa. Né? Ele entra numa vida que pode estar completamente desestruturada e transforma. E a pessoa, eu não sei como foi a história de vocês, quando que vocês se converteram. Eu com 24, meu irmão com 26. Você com 25 para 26. Um mês antes de fazer 26 anos. É. E é como se eu nem me lembrasse mais de quem eu era. É como se... Não só porque eu não admiro a pessoa que eu fui, porque a pessoa que eu fui me fez ser quem eu sou, mas é tão transformador viver uma vida em Cristo que a sua memória parece que você está falando de uma outra pessoa. Exatamente. É um setup. Eu me enxergo assim. Você se enxerga assim? É uma coisa que é surreal, assim, o poder que Jesus tem de entrar na nossa vida e desmistificar tudo aquilo que um dia a gente acreditou como verdade.
Então, eu acredito que é realmente uma obra de Deus. E por que falar sobre isso? Porque a minha indignação vem de ver o que tem acontecido com muitas mulheres. Eu sempre atendi mulheres, então eu escuto muitas mulheres no secreto. E eu sei que o sonho delas realmente é se casar, é ter filhos, é construir sua família, é ser a esposa, é ter um marido que é o provedor, um marido que é sacerdote, mas é tanta mentira que ela tem na cabeça dela por conta do que ela viu, do que ela viveu, que ela acredita que aquilo não é para ela. Então, na verdade, o que mais me indigna é isso. É pensar, tipo assim, eu tenho vontade de falar para ela, cara, eu também pensava assim. Eu também achava que não era para mim. Eu também achava que casamento não era para mim. Mas é para você sim. Você pode sonhar, você pode acreditar, você pode ter a plena convicção que Deus tocou o teu coração para você casar e ter filhos, é para você também. Porque eu acredito que existe sim o voto de celibato. Sim. Mas é algo extremamente particular. Agora, uma pessoa que anseia por isso é uma coisa que... E eu sempre oro assim, quando eu tô com alguma coisa no meu coração, que eu tô angustiado, eu digo assim, Senhor, é o seguinte... Ou o Senhor me confirma que é para eu continuar pensando dessa forma, ou o Senhor tira esse sentimento ruim do meu coração. Entende? Ou você me traz paz nesse lugar, ou você me leva para onde o Senhor quer levar. Então, eu acredito que a pessoa que tem esse sonho, ela tem ali é como se fosse algo que alimenta ela. Então eu falo, muita gente fala assim pra mim, eu vou desistir. Que eu falo sobre espera em Deus, né? Eu vou desistir. Eu digo, e vai fazer o quê? Vai voltar pro mundo? Vai fazer o quê lá? Tu acha que lá tá melhor que aqui? Que fé é essa? Que você tá a ponto de jogar tudo pro alto por conta de um casamento? Eu creio que o casamento é o grande plano do Deus. Você lida com muitas mulheres solteiras, então. Muitas até hoje. É o meu maior público, assim. E eu falo pra ela, eu descobri que eu queria tanto um marido, um casamento, um marido, que teve em algum momento da minha vida que eu coloquei o marido na frente de Deus. Era mais importante eu casar do que Jesus ser suficiente. Então, eu criei ali um ídolo. Sim. O casamento se tornou um ídolo no meu coração. De se eu não casar, não vou ser feliz. Se meu casamento não acontecer, se a minha família não for construída, nada vai dar certo. E isso eu comecei a entender que nunca ia acontecer enquanto eu não entendesse qual era o real projeto de Deus, que é a família. Não é sobre a tua realização pessoal. É sobre o que a tua família vai fazer no mundo. É sobre o que você e o seu marido juntos vão construir. É sobre o que os seus filhos vão levar de legado. Não é só sobre o teu interesse pessoal, a tua realização de eu quero uma festa, eu quero me vestir de noiva. Não é só sobre isso. Quando eu entendi que era um ministério, que era uma família, que através daquilo pessoas iam ser transformadas, aí eu entendi que Jesus era suficiente e aí eu me preparei e, de fato, meu marido chegou. E as pessoas não entendem, por vezes, que uma família funcional, ela também tem seus desafios. Você como mãe, como esposa, você pode falar sobre vários desafios que você encontra. Uhum. Então, às vezes, as pessoas elas olham a família de fora e elas falam, poxa, eu quero ter a família perfeita como ela tem, mas não é questão de... Mas não é questão de ter uma família perfeita, é ter uma família que realmente Jesus é o centro dela. Isso. A perfeita muitas vezes não é funcional. Você sabe que eu conheço, assim, mulheres que eu tenho certeza que não são casadas até hoje porque vieram de uma família perfeita. O pai e a mãe muito perfeitos e ela pensa, eu não vou ser essa mãe, eu não vou ser essa mulher. Então, muitas mulheres que não querem ser mães, por isso. Porque a mãe delas é tão maravilhosa... que elas... Não estou dizendo que a mãe não tem que ser maravilhosa, não, tá? Não é isso. A mãe tem que ser maravilhosa. Só que a mãe... Ela colocou a mãe num lugar de idolatria que ela não alcança. Então, na cabeça dela, eu não tenho capacidade de ser uma mãe como a minha mãe. Sim. Então, acho melhor eu nem ser mãe. Eu tenho começado a pesquisar sobre isso. Não é uma verdade, não é uma convicção, ok, gente? Mas eu tenho começado a pesquisar sobre isso, eu tenho começado a ver a dificuldade que filhos de famílias muito perfeitas também. O ideal, gente, é equilíbrio.
Você tem que ter uma família funcional e equilibrada. Não é buscar uma perfeição. Porque muitos filhos de famílias perfeitas não alcançam nem o casamento. Eu vejo mulheres de 40, quando você vai ver, meus pais são casados até hoje, eles são lindos, o casamento lindo. Daí eu fico assim, pô, então foi uma referência boa. Por que ainda não casou? Entende? Então eu tô começando a pesquisar sobre isso. Entender o que acontece. Porque a família disfuncional é muito óbvio. Ah, ela não teve uma base forte, ela não teve uma boa impressão de família. E isso constrói famílias mais rápido. Exato. Entende? A pessoa quer sair de A casa pessoa quer sair logo. de casa, Deixa eu sair casar daquela logo. tormenta. Isso! E as outras não. Então, eu acredito que essa história da Doriana, isso aí tem que cair por terra. Porque eu falo sobre isso, não dou esse exemplo em si, mas eu falo sobre uma família funcional, que é completamente diferente de uma família perfeita. Uma família funcional são pessoas normais que têm desafios comuns, só que elas são equilibradas, organizadas, elas têm Jesus como centro. E me exaltei aqui, mas me perdoa. Não queria ter tem feito... as discussões que um casal normalmente tem. Falou um pouquinho mais alto com o filho. Filho, me perdoa, eu não queria ter falado assim com você. Entende? Então, tipo, óbvio, meus filhos ainda são muito pequenos, então a gente não teve essa... Eu acho que quando é mais velho, adolescente, que tem mais algumas questões que você perde mais o... Hoje em dia é ensinar uma criança. Então, você tem que entender que é uma criança, né? Não tem discernimento ainda faz só pra poder ver se pode, né? Completamente diferente. Então, acredito que quando vai avançando as idades, você vai tendo outros tipos de problemas. Mas eu não acredito que não erra. Erra, pede perdão, pede desculpa. Então, eu tenho pesquisado sobre isso. Porque depois que tudo aconteceu com o livro, eu comecei a entender. Eu falei, nossa, por que pessoas que vêm de uma família desestruturada acabam querendo ter uma família... A frase sempre é, eu não vou fazer o que meu pai fez comigo, eu não vou fazer o que minha mãe fez comigo. E quando a família é perfeita? Como é que fica? Como que faz? Os filhos vão querer ter um nível quase perfeito também e aí de relacionamento. Se distancia daquilo que é real. E a exigência para quem vai casar fica muito grande. Fala, cara, tem Esse que não ser é bom, porque meu pai me... Gente, tem que calma. ser o príncipe no cavalo branco, tem que ser a princesa na janela de um castelo. Pois Loiro dos olhos azuis. Então próspero. Assim... Próspero. Então, eu tenho refletido sobre isso. Porque eu recebo mensagem de mulheres assim, nossa, o casamento dos meus pais é maravilhoso e tal, mas eu ainda não casei. Aí, quantos anos você tem? 38, 40, 36 e tal. Não tô dizendo que isso é uma verdade. Sim. Mas eu tenho tentado entender por que isso acontece. Você acha que as mulheres têm casado mais tarde hoje também? Acho sim. As mulheres têm casado mais tarde e eu não sei, assim, se... O povo fala que, não tem homem, tá faltando homem. Faltando homem no mercado. Tá faltando... Já fiz 2, hein? Eu sempre falo, já tô com 2. E, então, assim, eu penso que pode ser isso, mas eu também acredito que, ouvindo as mulheres, né? Eu escuto muito as mulheres, elas falam... Teve uma que comentou assim, mas é que você deu sorte. Eu acho que eu postei alguma coisa sobre casamento. E aí, eu fui olhar o Instagram dela pra ver. E aí, ela não se comporta como uma princesa. Mas ela quer um príncipe. Entendi. Então, minha amiga... Tem que adequar aí. Você tem que adequar a tua imagem, adequar o teu comportamento. Era foto com bebida, era foto com champanhe, era foto não sei aonde. E ela disse pra mim que ela se comportava, que ela queria um homem de Deus. E eu pensando, mas se no Instagram tá assim... Como você vai arrumar de Imagina ao vivo. Tem, Entende? Então, assim, eu vejo isso acontecendo muito. Então, assim, de amigas, pessoas que eu vejo caminhar, assim, no dia a dia. Eu tive ali, quando eu me converti, que eu me posicionei ali por volta de 2018, eu me converti de verdade. Virou a chave mesmo. Eu virei a chave. E quando eu entendi o que era um relacionamento cristão ali, porque não tinha muita gente que falava sobre isso... que eu entendi, que eu falei, não, isso que é esperar em Deus, não sabia que era assim, e tá, então é assim, então tá bom, esperar em Deus é isso. Não tinha jantarzinho, vamos jantar ali, não tinha jantar, não tinha. E quando a pessoa, assim, chegou, que foi o meu marido, ainda assim, o Senhor falou assim pra mim, não fica dando ideia, do tipo assim, não queira resolver. Porque a mulher, ela vai ficando mais velha e ela vai ficando muito decidida. Sim. Não tem mais paciência. E não sei o quê. É o nosso discurso, gente. Eu não tô falando que é seu. Era o meu.
Não tenho paciência. E ainda mais quando você já tem uma independência financeira, Eu não já vou tinha depender de independência, homem. Eu já era sozinha, de fato, tinha meus irmãos, mas eu já não tinha mais meu pai, minha mãe, então eu, de fato, me sustentava, tinha minha independência, a minha vida. Então, na minha cabeça, é isso aí, aquelas frases que todas né, a maioria já falou, que eu não dependo de homem pra nada, porque minha vida é isso, porque e daí? Era assim, viu, gente? Hoje eu tô aqui, mas eu era assim. Então, eu acredito que você vai entrando nesse lugar e a mulher, conforme ela vai ficando mais velha, ela já é mais madura do que um homem. Muitas vezes a gente vê, acho que quem tem menino e menina em casa percebe que a menina, ela vai... Eu era muito mais do que meus irmãos, apesar de eu ser a mais nova. Já vejo isso pelos meus filhos em casa. Exatamente. Então, imagina, ela vai ficando ali com 30 e tantos, ela vai perdendo a paciência. E eu lembro que quando meu marido chegou, ele foi muito direto. Mas o Senhor falava assim pra mim, não fica dando ideia, não é você que vai... Ah, ele morava em outra cidade. Não é você que vai perguntar quanto que ele vai te ver. Fica quieta. Deixa ele ser o homem. E assim eu fiquei. Gente, eu ficava com urticária, porque eu queria perguntar. E aí, quando que a gente vai se ver? Não, vamos se encontrar. Não, vamos ser onde? Vamos ser... E ele não falava, eu falava, meu Deus. E você morava no Rio ainda? Nessa época eu morava em São Paulo. Só que tava na pandemia. Ah, tá. E aí o Rio tava aberto. Tipo, tinha várias coisas abertas. Aí eu tinha ido pro Rio ficar com o meu irmão, que era aniversário dele. Daí a gente ficou 50 dias se falando. Só pelo telefone, FaceTime e tal. E aí ele foi pro Rio, porque era meu aniversário. Ele falou, eu pensei de ir pro Rio no seu aniversário. Aí eu, ai, que legal. Tipo, yes. Mas isso era só amizade ainda. Até que enfim ele falou. Mas vocês estavam só amigos ainda. A gente tava se conhecendo. Era bem... A gente conversou e a gente começou... Eu falei assim, olha, na minha concepção, acho que a gente tem que orar juntos. Então, a gente orava juntos toda noite. Sim, a gente até brinca, que eu acho que a gente orava mais namorando, noivo, do que hoje morando junto. Eu falo pra ele, amor, a gente tem que voltar. Porque a gente era firme. Depois que vence a barreira e casa, né? Nossa, relaxa, você né? ficava 2 horas no telefone, blá, 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 e orando. Eu falei, gente, a gente era mais crente. Eu falo pra ele brincando, mas... E aí, a gente orava, então a gente orou esses 50 dias, a gente se falava e a gente tinha uma convicção de que quando a gente se conhecesse pessoalmente, se realmente a gente se conectasse, a gente iria, a partir dali, namorar. Então, a gente se conheceu, deu uns 3, 4 dias. Não, ele ficou 5 dias. Aí, 2 dias, ele me pediu em namoro. E aí, mas o primeiro encontro foi o fiasco, viu, gente? Então, tudo pode acontecer. O primeiro almoço, eu sem graça, eu falava, meu Deus, eu sem graça, eu nunca fico sem graça, eu sem graça, ele mais sem graça que eu. E eu falei, não, vai dar certo. Aquele silêncio. Uma tensão. Nossa, eu como bem, né? Daí eu lembro que eu não comi nada, assim. Eu falei, meu Deus, gente, o que tá acontecendo comigo? Você não conhecia ele pessoalmente? Foi se conhecer pessoalmente só no Rio de Janeiro? Sim, a gente não se conhecia pessoalmente. Cara, uma amiga minha mandou o meu Instagram pra ele. Mas a gente não se conhecia, nem ela conhecia ele. Um influenciador muito grande tinha repostado ele. E falou assim, esse menino é um ótimo partido, crente, nananana. E a minha amiga acompanhava esse cara. E daí, aí ele recebeu 500 directs de mulher. E ele ganhou 2.000 seguidoras nesse dia. E a minha amiga tinha chamado ele bem no começo. Ela tava aqui em Campinas, que ela tava voltando de Brasília, eu acho. Ela tava de ônibus. Veio de avião pra cá. Não, acho que ela tava de ônibus. Veio na estrada e tava parada aqui. Daí ela disse que tava olhando o Instagram enquanto tava parada no posto. Ela não saiu. Ela ficou no ônibus, ela viu os stories. Era bem cedo, assim. Aí ela mandou o meu perfil pra ele. Oi, vi o seu story e tal. Essa é a minha amiga. Eu acho que você vai gostar dela. Só que ela também não conhecia ele. Aí passou um tempo e ela trocou ideia com ele. Quanto que você mede? De onde você é? Quantos anos você tem? Fiz a entrevista. Fez, tudo. E a gente tem uma amiga em comum. Aí ela falou com essa amiga. Aí minha amiga até comentou, espera um pouco pra falar com a Laila, que ela é ansiosa. Vê se você acha que vai dar certo. Daí ela foi e me contou. Ela mandou pra mim. Achei seu marido, amiga. Daí eu falei... Ai, meu Deus, começou. Porque quando você tá solteira, sempre tem alguém querendo apresentar alguém, né? Comigo não acontecia muito, não, mas ela falou. Aí eu, amiga, por favor, o que é? Aí mandou. Eu falei, amiga, mas ele tem cara de que é muito novo. Pelo amor de Deus, da onde você conhece ela? Eu não conheço ele. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, como assim você não conhece? Não, então, eu tô descobrindo aqui quem ele é e tal, não sei o que, nananã.
Aí ela falou, ó, mas esse cara que postou ele é um cara muito sério. Se postou ele, é porque ele é um cara sério. Ele não ia fazer essa propaganda de alguém que ele não sabe quem é, que ele não... Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei na minha. Não segui. Não fiz nada, viu, gente? Fiquei parada. Manteve a compostura. Falei, deixa que ela fala. Aí no dia seguinte, ele me chamou. Aí, oi, tudo bem e tal? Nossa, a Carol falou super bem de você e tal, não sei o quê. E aí ele já me mandou um áudio no Instagram. Ah, eu queria te conhecer, saber como que você começou aqui e tal, não sei o quê. Ele foi muito direto. Daí, quando ela tinha falado da idade, eu falei, meu Deus, muito novo. Não vai dar certo. E eu achei ele muito direto e tal. Aí a gente começou a conversar. Aquela conversa de, ai, qual é a igreja que você é e tal, ai, o que você faz, quanto tempo você é convertido e tudo, ai, o que você trabalha e tudo. E a gente começou a trocar ideia. Aí no Instagram, depois pega o WhatsApp, a gente começou a se falar, foi se conhecendo. Aí 50 dias, mais ou menos, que a gente se conheceu pessoalmente. E aí, como o almoço tinha sido muito ruim, eu pensei assim, meu Deus, eu vim colorida demais. Eu sabia que eu não tinha que ter botado essa calça verde. Ele me achou velha. Aí eu comecei. Eu falei, me achou velha. Foi isso. Ai, Deus, não devia ter passado essa maquiagem. Comecei. E aí, depois, os dois estavam nervosos. Então, isso pode acontecer, viu, minha amiga? Não é que não é ele, calma. Às vezes, a situação ali, né, fez. E a gente começou a namorar ali. Ficamos noivos isso foi em abril, a gente ficou noivo em dezembro e casamos em agosto do ano seguinte. Legal. Nossa, foi super rápido. Foi, deu 1 ano e meio, mais ou menos, assim, de... Agora, Laila, a gente olhando... Hoje a internet, ela produz muitas verdades. Então, cara, tá lá no feed e você vê... Ah, hoje você não pode falar assim com seu filho. Ah, hoje você não pode dar isso de comer pra ele. Ah, você não pode corrigir seu filho. Ah, isso e aquilo... Como no meio de tantas verdades, a gente realmente mostrar para as famílias o que é o óbvio? Bíblia. Por isso que no meu livro, ele é pautado totalmente na palavra de Deus. Então, são versículos inseridos em todo o tempo. Como eu tinha falado aqui no começo, capítulo 2, eu pego ali vários versículos da mulher de Provérbios 31, destrincho esses versículos para poder mostrar que essa mulher, que é uma das nossas maiores referências ali, da mulher de Deus... Ela também trabalha, ela também tem rede de apoio, tem pessoas que ajudam ela cuida dos filhos, os filhos a elogiam, o marido é presente, ele também. É como se todos querem ela bem. Ela leva os lucros para casa. Então, assim, isso demonstra, ela é a cabeça, desculpa, gente. Ela é a coluna dessa casa. Então, eu acredito que essa mulher, ela vai... Quando eu falo ali, para mim é o meu favorito, um dos meus capítulos favoritos, porque eu vou trazendo situações cotidianas em que a gente pode se lembrar dessa grande referência que a gente tem e aquilo que a gente estava falando anteriormente. Não é sobre ser uma mulher perfeita. Então, as verdades hoje, as narrativas que são criadas sobre isso, a gente vai se... Não pode fazer isso. Eu até brinco que eu sou meio raiz e meio Nutella, como mãe. Mas eu acho que é o que encaixa pra tua família. Sim. Por exemplo, a gente fala assim, quem tem que cuidar das finanças, o homem ou a mulher? Depende. Porque às vezes é o homem que é o provedor, mas é a mulher que cuida. E a mulher tem mais sabedoria para também lidar com as finanças. E aí fala, não, mas aqui em casa é meu marido que cuida. Cara, depende de como é o circuito da tua casa, depende de como que é dividido, administrado o tempo de cada um. Eu acredito que tem coisas que são óbvias no sentido de, assim, de grandes referências para os teus filhos. Então, assim, de fato, o homem é o cabeça, a mulher é essa coluna, essa estrutura para essa casa. Se a mulher descobrisse o poder que ela tem dentro de uma casa... Exatamente. Seria suficiente para ela entender que a mulher, ela transforma o ambiente. Então, assim, tem até uma vez que eu escutei uma pregação, acho que foi da Camila Barros, que ela fala, se o marido acorda estressado, a mãe contorna. Se os filhos acordam estressados, a mãe contorna. Se os colaboradores dessa casa chegam estressados, a mãe contorna. Agora, se a mãe acorda estressada, acaba Ninguém a casa. Contorna. Ninguém contorna. Quem contorna a mãe? Ninguém. Não, meu Deus, Quem é verdade. segura essa casa? Minha Ninguém. mulher é muito calma. Minha esposa, assim, é a mansidão em pessoa. Mas quando ela fica nervosa, ela fica falando uma meia hora. Eu fico só assim, ó. E aí fica todo mundo conturbado naquela casa. Bonequinho de carro, assim. É melhor eu nem falar que hoje...
Então, eu sempre falo, se a mulher soubesse o poder que ela tem, a sabedoria de uma mulher, ela levanta uma casa, ela levanta um homem, ela levanta um ambiente. Agora, quando a mulher ela não tem sabedoria, ela destrói uma família. Sim. Ela destrói, ela acaba com a família, uma casa, o relacionamento entre filhos, pais, mães, irmãos. Ela acaba com tudo. Então, eu acredito que a mulher ela tem esse papel. Eu, ainda que não fosse mãe, eu fazia isso muito com os meus irmãos e meu pai. Ali, eu rodeada ali por homens, né? Não tem, é tudo mais bruto. É tudo... Meu pai falava assim, eu não vou falar com teu irmão sobre não sei o quê. Fala você. Aí eu até brincava, falava, pai, eu não sou o saque do meu irmão. Você quer falar com ele? Você fala com ele. Então, eu também tinha que me posicionar, porque eu não sou mãe, né? Ainda eu não era mãe. Mas a mulher, ela faz esse papel. Ela administra ali a casa. Então, se é uma mulher muito rixosa, muito estressada, muito irritada, a família o reflexo da família vai ser esse. Reflete. Vai ser, porque geralmente o pai, ele vai estar mais fora, ele vai estar trabalhando, vai estar fazendo outras coisas. Então, essa mulher vai estar ali muito mais presente. Então, você vê, assim, os comportamentos dos filhos e tudo vai se destrinchando pelo comportamento dessa mulher. Então, eu acredito que o óbvio sobre isso, com todas as verdades que são ditas, é a gente voltar para a palavra de Deus o tempo inteiro. Colocar Jesus como centro da tua casa e entender o que funciona pra gente. Sim. Porque tem muitas famílias que o marido ele serve muito fora de casa, mas não serve em casa. E mulheres que servem muito fora de casa e não servem em casa. Servir de fato de servir, né? Na igreja, em tudo. Sim. E isso também não é legal. Então, eu acredito que voltamos ao equilíbrio. Voltamos a nem muito, nem pouco, nem... A sua mulher, ela não pode estar chateada com a sua falta quando você é presente Sim. fora. Isso precisa ser conversado, organizado, equalizado entre vocês. Entende? Se não, a pessoa está de segunda a sexta na igreja, sábado e domingo também, em família, mas... Não tem família, não tem relacionamento, não tem marido ausente. Não vamos ver um filme, não faz nada. Existem hoje muitos filhos sem pais, com os pais morando em casa. Exato, são pais ausentes, então é desafiador. Olha, você acredita que sim, esse movimento de empoderamento feminino tem prejudicado a visão da submissão da mulher na Bíblia? Eu acredito que assim, surge isso o tempo inteiro, né? Então, Sim. assim, da mulher, ela é empoderada, ela é poderosa. O que as pessoas precisam entender é que isso tem que ser desmistificado, porque vocês me acham, vocês olham pra mim, vocês me veem como uma mulher, uma pobre coitada, gente? Eu acredito que eu não passe essa impressão. Não. Eu acredito que eu passe uma impressão de uma mulher que sabe o que quer, de uma mulher que é decidida, mas eu ainda sou a esposa do meu marido. A palavra final é a dele, porque se eu consigo ser submissa a um homem que é submisso a Deus. Sim. Então, é claro que Deus, às vezes, vai falar primeiro comigo. Por exemplo, quando a gente teve a mudança de cidade, eu já tinha convicção. Deus já tinha falado comigo. Só que Deus não tinha falado com ele. Então, não adianta, porque a palavra final na nossa casa é assim que funciona. E eu acredito que, biblicamente, é assim que funciona, porque o homem é o cabeça. Aí... Ele falou assim, vamos orar. Quando Deus confirmar no meu coração. E isso passou um tempo. E Deus confirmou no coração dele. 3 vezes. Ele precisou de 3 palavras. E Deus entregou. Mais que Gideão. Mais que Gideão. Ele precisou de 3 palavras. E glória a Deus. É que eu já era mais desprendida, né? Eu já tinha mudado de cidade. Eu já estava fora da minha cidade. Pra você era mais fácil. Pra mim era mais fácil. E eu entendia os desafios dele. E... 3 palavras, 3 confirmações, e a partir disso, não, agora nós vamos. Glória a Deus. Então, assim, eu acredito que é tão bom. Gente, se vocês soubessem o quanto é bom ser cuidada, vocês iam ansiar por esse lugar. Exatamente. Porque eu consigo ser a mulher que eu sou hoje, eu consigo estar aqui hoje, porque eu tenho um marido que cuida da nossa casa, que cuida da nossa família, que provê para nós, que é o sacerdote, ainda que eu tenha meu trabalho, ainda que você gere recursos também. Recursos, não é sobre. Sim, exatamente. A nossa família se movimenta o tempo inteiro. E hoje, inclusive, ele ficou mais cedo com o nosso filho, eu deixei o outro... E a gente é parceiro. Meu marido não é um pai presente, ele é pai. Ele não me ajuda. Ele é o pai. Ele é um pai que é um pai de verdade. Um pai que participa, um pai que... O meu filho
me ama tanto quanto ama ele, são amores diferentes, porque são, né, a mãe, ela tem um lugar ali de conforto. A mãe ganha um pouquinho mais. Mas eu não queria falar isso, né? Mas você Ganha falou. E eu fico feliz por isso. É que a mãe, ela fica mais, né? É, com certeza. E o pai, ele tem um lugar da segurança. Sim. É o pai que vai jogar a criança pro Que alto. vai A apontar mãe o não vai fazer caminho isso. pra criança. Eita, que vai apontar o caminho. Você vai lançar a flecha, é o pai que lança a flecha. É o pai, entende? Quando isso inverte, quando é a mãe que briga só, a mãe que não sei o quê, a mãe que não sei o quê, a mãe que não sei o quê, a mãe faz todos os papéis. Aí é claro que o pai é ausente. Entende? E a gente vê isso muito de mulheres que são verdadeiras guerreiras. Que criam seus filhos, criaram só. Eu vejo minha mãe. Entende? E a mãe tem que fazer o papel dos dois, Dos dois. Ela não tem ninguém pra dividir. Por isso que eu tô falando, mulher, se você soubesse o quanto é bom esse lugar de você ser cuidada, de você ter o seu marido, pra, tipo, amor, ó, você. Diz que não quer fazer. E você? Entende? É maravilhoso. Então, assim, o meu orgulho, o meu ego, as minhas mágoas, as minhas crenças limitantes não me deixavam enxergar isso. Então, eu tô te falando. Sim. Então, eu era a pessoa que pensava, Deus me livre de depender de homem. E o quê? Tem que pedir pra fazer uma unha? Eu pago minhas coisas. Cara, não é sobre isso. Um casamento funcional nem existe isso. Sim. Não Só que existem mulheres que realmente não querem este lugar. A gente lida com muitos casais na igreja também. Lógico. E a mulher, ela quer realmente ter a frente da casa nas mãos dela. Porque como ela é uma mulher... Nós somos controladoras, em geral. Exatamente. E por vezes também falta a atitude do homem. Falta. Deixa eu usar a palavra certa aqui pra gente não ser cancelado. Tá. Mas falta a atitude do homem de realmente dar essa confiança para a mulher e mostrar para ela qual é o papel dela dentro da família. Porque às vezes existem mulheres que são muito para frente. Aham. E o cara tem que segurar a onda. Tem. Ele tem que ser, como é que eu posso dizer? Ele tem que ser mais pra frente que ela. Mais pra frente. Entendeu? É em outro lugar, né? Tem que ter a palavra de autoridade. Isso, ele tem que ter ali uma palavra de autoridade. E, por exemplo, meu marido é 6 anos mais novo do que eu. Né? E assim, quem me vê pode pensar, tipo assim, ela tem cara de ser decidida, de não sei o quê. Gente, mas eu sou mansa. Passa por cima dele. Passa por cima dele. Gente, eu sou mansa. É que eu sou muito eufórica, enérgica, assim. Sim. Eu sou muito viva, digamos assim. Só que eu sou calma. Entende? As pessoas riem quando eu falo que eu sou calma, mas eu sou calma. Calma que eu digo, calma ao contrário de estressada. Sim. Eu não sou uma pessoa estressada. Então, assim, eu tenho... Você é falante, mas não é estressada. Não sou enérgica, estressada. mas não é estressada. Eu não sou estressada, tipo, tudo me irrita. Não, já fui, viu, gente? Já fui esquentada. Nessa época com meu pai, com tudo que eu tinha vivido, né? Era muita revolta dentro de mim. Mas hoje eu sou uma mulher curada, então, assim, eu sou bem tranquila, sabe? De uma maneira. Meu marido que fala, cara, lá eu não reclamo de nada, cara. Pra ela tá sempre tudo bom. E, de fato, eu sou uma pessoa bem, assim, Cara, eu sou muito feliz com Deus, com o que Deus fez na minha vida. Sou grata. Então, eu não preciso de grandes efeitos mirabolantes, sabe? Mas eu acho que se a mulher, ela entendesse esse lugar... que é um lugar de parceria, submissão, sob a mesma missão, estamos indo na mesma direção, não tem competição entre um casal. É que eu acho que, tudo bem a mulher trabalhar, às vezes a mulher até ganha mais do que o homem, mas eles não estão competindo. Exato. Estamos juntos aqui, Se completam, né? sob a missão de cuidar da nossa casa, de gerir a nossa família, os nossos filhos nos veem como referência e tudo certo. Então, assim, quando a gente fala de maternidade, eu nunca quis dar dica de maternidade, porque não quero ser uma referência de... Eu sou mãe dos meus filhos, Sim. entendeu? Então, assim, o que eu falo sobre família é de tudo que eu já vivi, de tudo que eu vi que deu errado. E eu busco fazer o contrário daquilo que eu vi que deu errado, entende? Então, assim, nossa, se meu pai fazia isso... Eu tenho que fazer de um jeito que meu marido não se comportar. E a gente não tem o poder de mudar as pessoas. Então, a gente pode mudar quem nós somos. Então, assim, talvez o seu marido esteja mais arisco, mais assim, porque você tá diferente. Entende? O que você pode fazer? Agora, se você se colocar nesse lugar
de coitada, de vítima. Ele é muito ruim comigo. O que também você tá fazendo? Às Sim. vezes a culpa é nossa. Exato. Entende? Então, assim, tô falando de casamentos normais, viu, gente? Não tô falando de casamentos abusadores, tá? Tô falando de casamentos... Funcionais. funcionais. Isso é uma outra seara. Sim. Tô falando sobre casamentos que são duas pessoas que têm comportamentos positivos, mas você também cuida de casais, eu também tô sempre com casais, e a gente vê questões ali do dia a dia. Exatamente. E às vezes a gente vê que tá faltando... Eu aconselhei uma moça, deve ter o quê? Uns 15, 20 dias, e o grande problema do casamento dela era ela. Ela falava, ele não é parceiro, ele não sei o quê. E ela não era parceira dele em nenhum momento. Então, ela queria parceria, mas ela não era. Não parava pra ouvir. Era unilateral como o negócio. Você tá se sentindo... Você quer ir embora agora? Não, vambora. Entende? Então, é completamente diferente. Você quer ir agora? O que você acha? Não, vambora, vamos, não cansei. Sabe? Sim. E ele, muito parceiro, ia. Só que ia triste. Entende? Então, assim... Bicudo. E aí, fica bicudo. Entende? Então, assim, se não tem... Muitas vezes a questão de um casamento é diálogo. Toda vez que tem alguma coisa entre eu e meu marido... Acho que a maioria é diálogo. É diálogo. Maioria. Ele acha que eu tô... Ontem foi engraçado. Que eu falei pra ele assim... A gente foi sair com o meu filho. Daí eu falei assim, amor, pega as coisas e tal, do Pepe e tal. Ele, pega o quê? Eu falei, as coisas, né? Pra gente levar a mochila. Aí eu falei, vamos levar a mochila. Ele, não, a mochila é muito grande. Vamos sair só com o Pepinho e tal. Aí eu falei, então beleza, pega as coisas, fralda e tal, roupa de troca, nananã. Aí chegamos lá no restaurante, aí eu tava assim, eu falei, amor, pega aí o lenço umedecido pra eu limpar a mão. Não trouxe lenço umedecido. Eu falei, você não trouxe lenço umedecido? Aí eu falei, amor, pra pegar as coisas. Ele falou, você falou fralda. Eu falei... Você não foi específico. Não, ele falou assim, você falou fralda e roupa de troca. Fralda e roupa de troca. Eu falei, cara, mas lenço umedecido. Eu falei assim, amor, se ele fizer número 2 aqui, o que a gente faz? Não faz nada. Vai o quê? Vai levar ele na pia do banheiro. Como que você não trouxe, meu Deus do céu? Ele, não, mas qualquer coisa a gente para ali e tal. Então, assim... Gente, os homens, eles são assim, não são, gente? Eu sou assim. Ele falou, mas você não falou. Eu falei, gente... Mas... E ele é um pai super presente. Tipo assim, então... Super presente não, ele é um pai de verdade. Então, ele sabe. Mas assim, não. Passou. Aí ele, amor, os homens são assim. Eu falei, é verdade, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, é a mulher que faz esse papel. Sim. Então, imagina a gente fechar o tempo ali por causa disso. Sim. Mas é muito fácil fechar o tempo, gente. Eu ia falar, mas que absurdo. Te falei 1000 vezes. Eu te falei 1000 vezes. Pronto. Ia fechar o tempo, o almoço ia ser péssimo. Ia voltar pra casa bicudo, um pra cada lado. Estragou. Estraga. Então, a gente precisa, os dois lados, eu acho que isso também não é só um papel da mulher, mas a mulher, ela tem mais jogo de cintura, eu acredito, porque ela é mais emoção, de entender a limitação deles. Sim. Tipo, eles são limitados em algumas coisas e nós somos limitadas em outras. Então, assim, é entender esse jogo. O homem faz isso, a mulher faz isso. Exato. E ali eu comecei a rir. Falei, meu Deus do céu, cara, tomara que ele não faça. Eu falei assim, e ele não fez, graças a Deus. Então é isso, é entender que cada um faz o seu papel. Na questão, eu olho pela minha família. Nosso sonho sempre foi, quando nós tivermos filhos, minha esposa não ia mais trabalhar. Ela trabalhava aqui. Não vou mais trabalhar, é o meu sonho. E eu sei que ela paga um preço altíssimo também, ficando com as duas crianças em casa. Sim. Porque eu aguento ficar diretão assim, um final de semana, 4 dias. Não aguento, vocês não aguentam. E é verdade, a gente não aguenta. Não aguenta. Aí eu fico pensando, cara, ela aguenta tudo isso, e eu sei. Então eu me coloco também no lugar dela, e isso falta para as famílias também. Falta. Essa distribuição de se colocar no lugar, assim. Tipo, teve um dia lá que eu até conversei com meu marido, aí ele organizou com meu irmão. Aí ele ficou com as crianças e meu irmão me levou pra almoçar fora. Tipo assim, porque eu tava muito em casa. Meu bebê tinha nascido e tudo. Ele falou, não, amor, falei com seu irmão. E aí eu fico com os meninos e você vai lá almoçar só pra você ter um tempo pra você comer uma coisa que você gosta, que era japonês, que eu fiquei um tempão sem comer, né? Aí eu fui, nossa, eu voltei outra. Feliz da vida. Nossa, fui pra rua, meu Deus, andei de carro. Viu o sol? Viu o sol, gente, meu Deus. Ai, tem vida, né, pessoal? Entende? Porque eu já tava 2 meses ali, e full time, porque eu sou mãe de verdade, eu amo ser mãe, assim como acho que a esposa de vocês, não sei.
Mas, e eu acredito que esse equilíbrio é importante. Então, assim, também era uma coisa que a gente conversou quando eu engravidei. Eu trabalhava muito, tinha muito curso online, muita coisa, mentoria. E a gente conversou sobre meu marido. A gente avançou muito depois que a gente se casou, né? Quando a gente casou, tem pouco tempo, mas quando a gente casou, a gente tinha uma realidade. Hoje a gente tem uma realidade completamente diferente. Porque, de fato, era uma família que precisava estar junta para poder avançar, né? Sim. E aí, eu lembro que a gente conversou, assim, sobre... E aí, como que a gente vai fazer? Eu não pretendo, terceirizar, né? A criação do meu filho. Gente, lembrando que cada família funciona de uma maneira. Exato. Cada um escolhe... Isso era o meu desejo, assim como da sua esposa. O meu desejo de fato, parar ali. Eu fiquei ali um bom tempo, só eu e ele. Eu e meu filho. E depois eu tinha ajuda, mas bem esporádico, mas eu ficava em casa. Foi para eu escrever o livro. Sim. E aí a pessoa ia, me ajudava, mas eu estava em casa ali o tempo inteiro. Então, como foi para você, Laila, casar já engravidar tão rápido? Porque você ficou com aquele sentimento assim, puxa, queria ter curtido mais. Claro que seus filhos são a maior bênção na sua vida, né? Mas você ficou com aquele sentimento assim, puxa, queria ter curtido um pouquinho mais, ter viajado um pouquinho mais. Pra mim foi maravilhoso, assim, porque pra mim e pro meu marido, a gente tinha recebido já uma palavra que a gente teria filho muito rápido. E depois de tudo que a gente viveu nesse primeiro momento ali do nosso casamento, a gente entendeu que era pra ser daquela forma. Eu acredito que talvez pela idade do meu marido, eu e ele, a gente precisava entender rápido o que é família. E aí, quando meu filho... Uma família nasce quando tem um casamento, né? Sim. E o filho, ele vem para acrescentar aquela família. E quando o nosso filho chegou, o meu marido ele tem um testemunho, porque quando ele era jovem, ele tinha recebido um diagnóstico de infertilidade. Então, para nós... Era uma coisa do tipo assim, não vai ser tão rápido. Porque ele teve essa questão e tudo. Então, assim, né? Não vai ser... eu acho que não e tal. E foi, de fato, assim, um presente de Deus, assim. A gente não ficou... Ai, meu Deus, e tal. E o que é isso? A gente gostou muito, porque a gente tinha uma sensação que... Meu marido tinha um apartamento, e daí, quando ele ia me pedir em casamento, ele falou assim, cara, acho melhor a gente ir para um apartamento maior. Que vai que a gente tem filho. Era uma coisa que a gente já falava ali entre já nós. Pensava já pensava. E eu já era mais velha, então eu falava para ele que eu não queria esperar muito. Mas não imaginei que fosse no primeiro mês, né? No primeiro mês? No primeiro mês. Não foi na lua de mel, mas foi quando a gente voltou. Então, assim, foi tipo assim, sei lá, acho que a gente estava casado há 20 dias. E aí, eu casei em agosto, meu filho nasceu dia 4 de junho. Então, foi tipo assim, no primeiro mês, assim, de casamento, completou um mês, assim, eu engravidei. Mas foi um presente. E o meu outro filho também foi rápido. Deus é bom. Deus tem pressa. O livro ainda é lançamento, claro, né? Mas você já tem recebido testemunhos de pessoas que têm do seu livro? Muitos testemunhos. Assim, coisas que eu fico feliz, porque assim, quando eu escrevi o livro, eu escrevi ele 100%. E quando eu escrevi, eu queria que fosse uma conversa. Porque as pessoas gostam muito da maneira que eu falo. Então, eu escrevi como se eu estivesse conversando com uma amiga, falando. E muitas me falam isso. Que é um livro leve, descontraído, fala de assuntos extremamente fortes, necessários e sérios de uma maneira leve. Então, tem pessoas que já me relataram batalha espiritual para ler. De tipo assim, eu não consigo ler, eu durmo. Aí eu começo a ler, alguém me chama. Aí uma menina mandou assim pra mim, Laila, tem alguma coisa. Eu não tô conseguindo ler seu livro. Ele, com certeza, tem alguma coisa nele. Aí depois ela me contou. Ela, meu Deus, o seu testemunho da sua mãe, do seu pai é muito parecido com a minha vida. Era o diabo que não queria que eu lesse, porque realmente eu fui transformada. Então, eu acredito que, assim, mulheres que não queriam casar, mulheres que não queriam ser mães, leram o livro e foram alcançadas, se transformaram. Pessoas que estavam distantes da fé, mulheres casadas que se esqueceram da mulher de Provérbios 31, da grande referência, desse lugar da mansidão, desse lugar de ouvir mais, do lugar da mulher que trabalha, mas que o mais importante para ela é a casa, o marido, os filhos. Então, assim, foram diversos testemunhos que eu já ouvi. Elas me mandam muito pelo direct, né?
em vários setores, assim. Tem dicas no final de como ser uma boa anfitriã, tem dicas de receita também no final. Então, ele é bem completo, assim. Eu vi as receitas no final ele é também. bem a minha cara. E eu acredito... Eu falo sobre o casamento, o papel da mulher, o papel do homem. Tudo pautado na Bíblia. Porque... Você gosta de cozinhar? Gosto. Você cozinha bem, né? Cozinho bem. Meu marido também cozinha, então é legal. Que daí a gente... Ele é churrasqueiro. Faz churrasco muito bem. Isso é bom. Então, eu acredito que... Por isso que a gente fala verdades e princípios para esse plano de Deus, que é a família. Então, é um livro bem completo, mas ele não é um livro, assim, do tipo... você vai ler e vai ser aquele livro cheio de... como é que eu posso dizer? Conhecimento técnico que você vai ter que ler. Não, 10 passos para isso, 20 maneiras para aquilo. Ele é um livro completamente costurado entre a minha história, daquilo que eu vivi, daquilo que eu vi, dos atendimentos que eu fiz, junto com Bíblia o tempo inteiro e conhecimento técnico também das coisas que eu estudei. Mas ele vai tudo se entrelaçando, entendeu? Então, ele não é uma história, mas é. Mas é uma história bem sutil, assim. Eu venho, trago, pego os capítulos e vai destrinchando um pouco sobre a minha vida, um pouco sobre o que eu estudei, sobre a Bíblia, meu processo de conversão, para trazer essa verdade. Então, a gente atrai a mulher que não se converteu ainda e ela é atraída pelo título, do tipo, nossa, que legal, família, o óbvio, você fala, legal, gostei da capa. E aí ela é atraída por isso. Ou ela recebe de presente de alguma amiga que é cristã e quer dar uma coisa leve, que não seja nada devocional ou uma Bíblia. E atrai também a mulher que não casou ainda, mas quer casar e quer entender como que ela pode começar a se comportar. Porque eu falo sobre ter lista ou não ter lista do marido. Falo dessa parte de quando eu botei o marido no lugar de Deus. Também conto um pouco sobre isso. E das que já são casadas. Então, é um reencontro ali que elas têm com elas mesmas, sabe? Do tipo, eu mesma, quando li o meu livro de novo, eu pensei assim, nossa, realmente eu tenho que me lembrar disso o tempo inteiro. Então, é um livro que você pode reler, sabe? Legal. É um livro legal, é leve, é gostoso. E, então, você pode reler, porque você fala, nossa, é verdade, eu preciso me lembrar disso. Legal. Eu preciso me lembrar dessa mulher, que eu tô deixando passar, porque a rotina engole a gente. Sim. E aí, quando você vê, você tá fazendo todo dia a mesma coisa. E aí, você tá estressada, você tá irritada, entende? A gente tem muitos hormônios. E esse livro é uma lembrança de quem você pode ser ou de quem você é e precisa se lembrar. E hoje, como tem sido o seu trabalho na questão de mentorias? Como você faz isso hoje? Então, agora eu tava dando só mentorias individuais, né? Agora eu vou retomar com eventos presenciais, que é o que eu mais amo fazer. Legal. Tá com o público é legal, né? Assim, pra mim é o que... Né? Tem toda a diferença. Pra mim, não convém mais atender individual por causa do meu tempo, dessas coisas. Nem sentido... Eu só faço agora o que Deus manda. E não tem sentido no meu coração de abrir mentorias e tudo. O que eu tenho sentido no meu coração é presencial. Assim, é evento presencial, é estar perto das mulheres. E Deus fala muito sobre mesa. Eu achei legal você falar que você já começou o episódio falando de mesa. É verdade. E mesa é um movimento. A primeira palavra profética que eu entreguei foi sobre mesa. E mesa, para mim, é algo muito forte. Muito, muito, muito forte. E eu falo sobre isso, da importância que as famílias têm de voltar a ter momentos à mesa. De momentos de comunhão. Não é sobre comida, é sobre comunhão. Então, eu tenho esse hábito de proporcionar isso às minhas amigas. O tempo inteiro eu faço, vamos fazer um café, vamos juntar... Eu gosto disso. E eu quero entregar isso para as mulheres que não têm isso. Eu recebo muita mensagem de mulheres. Como que faz amigas? Que legal. Como se faz amigas? Eu não tenho amigas. Vivem isoladas, né? E às vezes com os filhos também, tem tempo de ter poucos relacionamentos, não Exato. conseguem. Então, eu quero proporcionar o que eu vivo com as minhas amigas para outras mulheres, assim. Então, é o que eu tenho agora. O novo livro, que é um livro em collab com outras 4 mães maravilhosas que a gente lançou na Bienal do Livro, que se chama Maternidade, um Caminho para Virtudes. Ele vai vir como um combo com um livro do ABC das Virtudes, que é para as crianças, Sim. ilustrado. E aí, a gente, a princípio, é fazer para as crianças. Mas aí, como que a criança ela aprende por imitação?
Então, as mães precisam ser virtuosas para ensinar virtudes aos seus filhos. Então, cada uma escreveu um número de virtudes e também todo pautado na Bíblia vai ser pela Editora Vida também. Você tem talento para escrita, hein, Laila? Então, eu sou jornalista, né, gente? Não, esse é meu segundo livro. Verdade. Segundo livro. É o segundo livro. Mas, vamos ver, né? Se o pessoal gostar, a gente vai escrevendo. Eu gosto muito de escrever. Eu acho que é um lugar ali onde você realmente coloca o seu coração, sem... Imagina, às vezes você tá escrevendo na tua casa ali, só você. Confesso que quando abre aquela primeira página do Word, em branco... Você fica pensando, você aquele fala, grilo fica na mente. Começa por onde? Eu acabei de pensar isso. Assim, eu acho que não consegui nem escrever uma página. Você pensa... Era péssimo em redação. Você pensa, começa por onde? Mas aí, Deus vai falando, né? Que legal. Com certeza. Faz merchan do livro. O meu cara do merchan. Sou o cara do merchan, né? Ótimo. Posso dar um desconto pra galera aí? Pode. Pode. Certeza com o Renan, né? Da Editora Vida aí. O Renan vai liberar. Renan, né, saudade de você, meu amigo. Pessoal, olha aqui que papo gostoso. É claro que você vai encontrar muito mais aqui no livro. Então, aquele incentivo para você, tem o QR Code na tela aí de 10% de desconto para os próximos 30 dias. Né? Gente, até eu vou comprar. Mais 10% ainda de do desconto. preço que tá, mais 10%. Gente, eu vou comprar na Plenitude. Então, poxa, olha, se tá hoje aí, não sei que dia que você vai assistir esse podcast, se você tá aí meio esperando o salário cair, você tem 30 dias aí, ó. Vai cair vale. Aí, irmão, você aproveita Com aí. certeza. Compra para você e indica para alguém também. Olha que papo legal, olha que história legal da Laila aqui. Com certeza vai edificar a sua vida e de quem você também presentear. Beleza? Verdade. Acesse o site aí. Laila, uma pergunta bônus aqui para você. Você, como escritora, com certeza também deve gostar de ler muito. Gosto. Quais são os 2 livros que mais marcaram a sua vida, com exceção da Bíblia? Livros que marcaram minha vida. Olha, foram tantos, assim, mas eu acho que O Campo de Batalha da Mente, Joyce Meyer. da Joyce Meyer, Clássico. eu acredito que, assim, foi um livro que mexeu demais comigo. Foi um dos primeiros, assim, cristãos que eu li. E, assim, vou falar 3, tá? Tá. Quer dizer, 4. Tem problema. Tudo bem. Tá com crédito. Tá com Você é muito gente boa. Valeu. A Isca de Satanás. Top, amo esse fantástico. livro. Amo. E também tem a série dele no YouTube, que é legal, da Isca de Satanás. Porcos na Sala, eu não sei se vocês conhecem. Vocês já conhecem, né? Conheço. Porcos na Sala fala muito sobre essa parte de libertação e tal. E o quarto que eu ia falar... Gente, olha, eu e minha memória... Já falei 3, né? O 3 foi bônus. Não, já foi bônus. Não, é que tinha um outro que é muito bom. Gente, depois eu lembro enquanto a gente vai falando aqui. Já dei 3, né? Tá bom, Tá né? bom, tá Porcos na ótimo. Sala, Isca de Satanás e O Campo de Batalha da Mente foram livros, assim, transformadores na minha vida. Quando eu tinha mais tempo pra ler, né, gente? Vai Que faltando. agora, não, agora o tempo complicado. eu leio, eu continuo lendo, porque, imagina, é meu trabalho, pra mim é muito importante. Mas antes eu conseguia ler, assim, na semana, né? Livros. Tem um livro que não era esse que eu ia falar, mas é maravilhoso, que é muito pequenininho, que é o Ego Transformado. Poxa, top. Meu Deus, é desse tamanho. E vende muito. né? Vende muito, né? Mas tem que vender, porque assim, tem o quê? 30 páginas? Porque é bem curtinho. E é assim, surreal de insight, né? Que você tem, assim, de transformação. Você fala, meu Deus do céu, que você acha? Eu não tenho, meu. Você fala, não tem, não. Você gosta de ler best-sellers. Lógico. Tá certo. Claro, né, Tem gente? que ler o que todo mundo já gosta, né? Todo mundo já gosta. Eu gosto de ler- Mas Porcos na Sala não é Não, best-seller. já foi. Já foi? Já foi. Ah, tá. Já foi. É um livro bem conhecido. É? bem conhecido. O outro que eu ia falar é Desmascarando o Espírito de Jezabel. Tá, também. Li outro livro de batalha espiritual. Espiritual. Aham. Eu gosto bastante de batalha espiritual. Legal. E também é bem legal esse. Laila, para aquela câmera ali, 1 minuto você falar aí para as mulheres que nos ouvem, para as famílias que nos ouvem. Não, fala o que tiver no teu coração para eles. Amém. Então, eu vou orar pelas famílias, amém? Glória a Deus. Senhor, eu quero aqui agora, Deus, levantar aqui um altar de adoração, Senhor, é o teu nome. Quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha abençoar essas mulheres que estão nos assistindo, que
porventura tenham ficado até o final, Deus. Que elas possam ser alcançadas, meu Deus. E ainda aquelas que não estejam até o final desse podcast, Deus, mas que pelo começo das nossas palavras, Deus, elas possam ser alcançadas, Deus. Amém. Que o Senhor quebre todas as barreiras, todas as crenças que as limitam de viver uma grande história, Deus, que as limitam de acreditar, meu Deus, que a família é um projeto de Deus para a vida delas, Senhor. Que a família, um marido, Deus, que a submissão dela, Deus, não é algo que ela vá se rebaixar, Senhor, mas que ela está junto com o marido, Deus, junto contigo, Deus, nessa missão de transformar e impactar pessoas através da família que ela vai construir, Senhor. Que o Senhor possa alcançar cada mulher que ainda é solteira, meu Deus, que o Senhor possa trazer paz a esses corações, a certeza de que o Senhor é com elas, Deus. Que o Senhor abençoe as famílias que estão hoje, Deus, desestruturadas, Deus, as mulheres que estão nos assistindo, que estão desesperadas, Deus, por restaurar esse casamento, Deus. Coloque conselheiros, Deus, na multidão de pessoas, sempre há bons conselheiros, sempre há bons conselhos, Deus. Coloque pessoas de confiança que ela possa se aconselhar, Deus, encontrar estratégia, Deus, discernimento, sabedoria para restaurar essa casa, Jesus. Amém. Que as mulheres possam discernir quem elas são em Ti, Jesus, o poder que elas têm para transformar uma casa, uma família, um marido, Senhor. Alcance essas vidas, meu Deus. Obrigada pela vida dos meus amigos aqui, Deus. Obrigada pela plenitude, Deus, por esse lugar, por esse podcast. Senhor, nos abençoa, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vai lá, você é muito gente boa. Valeu! Grata surpresa. Foi muito bom te conhecer. Caramba, gente boa, né? Mas você é muito gente boa. Ah, valeu. Obrigado por ter vindo, por ter disponibilizado o seu tempo, Obrigada. ter deixado os seus filhos lá na sua casa. Eu sei que você teve que abrir mão de coisa para estar aqui. Obrigado, obrigado por vir até aqui. Obrigada pelo convite, viu, gente? Foi muito legal. Adorei conhecer vocês, adorei conhecer o time, adorei conhecer a distribuidora, ver esse mar de livros, né? Era um sonho para mim ter um livro e saber que estamos aí na maior distribuidora do Brasil. Amém. Em breve do mundo. Amém. É maravilhoso saber e conhecer a história de vocês, o propósito que vocês têm em distribuir a palavra de Deus é muito maior do que só distribuir E livros. quem né? estiver na Europa vai poder comprar o seu livro com mais facilidade. Pois é, gente! Você sabe que Portugal é o meu segundo maior público. Que legal. Além do Brasil. Nós somos descendentes portugueses, né? A gente tem dupla nacionalidade. Então, pra mim, vai ser maravilhoso. Tem família lá, um monte de gente lá. Agora, já sei que galera de Portugal, olha aí, ó. Vamos poder... já tá lá. Já Horas tá lá, pois. né? Hã? Horas pois. Horas pois, gente. Eles vão adorar, porque português, ele é muito óbvio, né, gente? É verdade. O português, E direto, ele é direto. Eles vão adorar, ele vai comprar pelo título. Fala, gente, adorei, porque o óbvio de ser dito. É isso aí, Exatamente. gostei, vou comprar esse livro. Querem comprar o livro em Portugal? Isso aí. Se você sabe, plenitudistribuidora.com.pt. Ponto PT Ponto só. PT. Olha Aí, ó, a gente vai cortar esse pra botar só esse no Instagram. Exato. Não é? Só Olha esse aí, meu amigo de anúncio. Portugal. Tá na sua mão, fácil aí. Que legal. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês que estão assistindo. Obrigada a vocês, toda a Obrigado, equipe, Lara. todo mundo. Foi muito legal esse tempo. Muito bom. Meus amigos, obrigado por você ter ficado aqui com a gente até o final. O Diogo pede no começo, eu gosto de pedir sempre aqui no fim. Não esqueça de curtir, comenta também o episódio, isso ajuda a tornar relevante ele. E também se inscreve no canal para dar uma força para a plenitude aqui. Beleza, meus amigos? Deus te abençoe e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu!